Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso Saúde Mental. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal do YouTube, darem seu like e fazerem seus comentários. Nesse curso Saúde Mental, nós já abordamos alguns módulos onde tratamos sobre emoções, sentimentos, transtornos de ansiedade generalizada, depressão, o transtorno da insônia e agora vamos focar na questão do pânico. O pânico é um transtorno mental e é um transtorno que gera uma sensação de desespero, uma sensação de iminência de morte, de perigo à sua segurança pessoal. O interessante é que esse alarme que o cérebro dispara é um alarme falso, porque ele não se fundamenta, não se baseia em situações concretas, reais, de perigo iminente. Mas, na mente daquele que tem um pânico, a situação se torna real. E o interessante é que o pico do pânico vai entre 1 a 10 minutos. E esse período é um período desesperador para aquele que sofre desse tipo de transtorno. É uma espécie de uma montanha russa, onde você perde completamente o controle sobre as suas reações. O ápice do transtorno, da crise, dura cerca de aproximadamente 10 minutos. Muitas pessoas supõem que o pânico está intrinsecamente relacionado à questão de atividades físicas. Não está. Cerca de 20% das pessoas vão ter uma crise de pânico ao longo da vida. Então veja que é um assunto interessante para ser estudado. 4% vão evoluir para crises recorrentes e 1% vai ter verdadeiramente o transtorno de pânico associado a outro tipo de transtorno, como por exemplo a agorafobia. Vamos ver agora quais seriam as causas do pânico. Pessoas que têm maior sensibilidade a sintomas, medo de sentir sintomas de ansiedade, de angústia, experiências com abuso sexual, físico, com violência física durante o período da infância, tabagismo, olha aí o tabagismo, estressores identificados nos meses anteriores ao primeiro ataque. A pessoa já vinha numa sensação de estresse muito grande, sob uma pressão psicológica muito grande. E isso explode com o transtorno do pânico genético, quando nós temos quadros na família com depressão, com transtorno de ansiedade, com depressão bipolar, distúrbios respiratórios, por exemplo, asma. E qual seria o diagnóstico que poderíamos fazer sobre a questão do pânico? Primeiro, o diagnóstico ele é clínico, é preciso que você recorra a vários exames, como por exemplo, exame cardiológico, exame de sangue, um eletroencefalograma. Uma vez que você faça todos esses exames e identifique que não há problemas no seu organismo, aí sim é feito o diagnóstico clínico. E quais seriam os sintomas de uma pessoa que tem o transtorno de pânico? Você tem que ter pelo menos 4 desses sintomas que nós vamos mencionar agora: palpitações, coração acelerado, taquicardia, tremores ou abalos, sudorese, sensações de falta de ar ou asfixiamento, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor, sensação de formigamento,
sensação de estar distanciado de si mesmo, medo de perder o controle ou mesmo de enlouquecer e medo de morrer. Se você tem 4 desses sintomas que nós mencionamos, provavelmente você tem um transtorno do pânico. E agora vamos mencionar o slide de número 55 da nossa apostila. Como seria o tratamento no caso do transtorno do pânico? Inibidores seletivos da recaptação da serotonina, começa com dose baixa, antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos, buspirona, beta-bloqueadores e também a terapia cognitivo-comportamental. Mas existe um tratamento natural também: yoga, respiração, lugar seguro, acupuntura, que ajuda muito, pilates, exercícios físicos, aromaterapia e chás. Veja que é possível você se tratar e obter excelentes resultados na questão do transtorno do pânico. Não vamos desconsiderar a gravidade desse transtorno, porque ele vem surgindo como um grande obstáculo para a qualidade da nossa vida. Aqueles que têm o transtorno do pânico sabem o grau de dificuldade que é enfrentar a sua vida social comum, a realização de muitas atividades, o medo de sentir a própria crise, e isso gera uma sensação de pavor para aquele que tem o transtorno de pânico. Vamos agora ao nosso módulo 6. O que é o TDAH? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno neurobiológico. São as alterações dos neurotransmissores da região frontal do cérebro e suas demais conexões. O transtorno do déficit de atenção é um transtorno que causa muita dificuldade para a criança. Normalmente esse transtorno se apresenta antes dos 12 anos de idade. E essa dificuldade que essa criança vai ter é na relação que ela estabelece não apenas na escola, com os professores, os demais alunos e coleguinhas da turma, como também no convívio com a própria família, inclusive com os próprios pais. Não é fácil lidar com o TDAH. Observa-se que existe o TDAH tanto da desatenção, onde aquela criança só tem a desatenção, e essa desatenção tem a ver com a capacidade que ela tem de fixar o pensamento, a atenção nas leituras, nas aulas, nas informações, nas atividades que ela precisa realizar rotineiramente, como por exemplo o próprio estudo. Tem o TDAH também da hiperatividade e impulsividade, onde essa criança é hiperativa, ela não consegue parar, ela não consegue permanecer quieta, ela é extremamente impulsiva, ela não sabe esperar, é reativa, não tem controle das suas próprias emoções, e tem o TDAH misto, que mistura tanto a questão da desatenção, como a hiperatividade, como a própria impulsividade. Na hiperatividade, a criança tem dificuldade de permanecer quieta, ela não fica quieta, ela não consegue sentar numa mesa para estudar. Você submeter uma criança a ficar mais de meia hora sentada na hiperatividade é muito difícil, é uma verdadeira tortura para ela. Na impulsividade, é a criança que tem dificuldade de pensar antes de agir, ela é movida pelo próprio impulso, e na desatenção, ela não consegue fixar o pensamento dela e a atenção dela nas atividades rotineiras, corriqueiras, que ela vivencia dentro da escola ou mesmo na sua própria casa. Então essas atividades são sinônimo de tédio, dá sono, dá preguiça, gera tédio. Porém,
essa criança que tem essa hiperatividade e que tem essa desatenção, ela consegue prestar atenção naquilo que interessa a ela. E isso é um dado muito interessante. Por quê? Porque o que chama a atenção, o que desperta o interesse dela, ela consegue fixar a sua atenção. Estima-se que no mundo inteiro, cerca de 6 a 7% das crianças são diagnosticadas com um quadro de TDAH. Ora, muitas dessas crianças, cerca de 70% delas, permanecerão com esse tipo de transtorno na fase adulta. E aí é necessário se ter muito cuidado. Quais seriam as causas do TDAH? Uma dessas causas fundamentais é a hereditariedade. Substâncias ingeridas durante o processo da gravidez, como por exemplo, cigarro, bebida, situações de sofrimento fetal, têm alguma relação com a questão do TDAH. Intoxicação por chumbo também. Nós vamos apresentar agora o slide de número 65 para vocês. E nesse slide vão apresentar algumas características do TDAH na fase adulta. Ora, uma pessoa adulta com TDAH, ela vai ter alguns comportamentos característicos, como por exemplo, atraso. Vai ter muita dificuldade do cumprimento de horários. Vai ter muita dificuldade também de dirigir em trânsito, de se submeter a filas quilométricas, de aguardar o sinal abrir, de parar o carro durante um sinal vermelho. Ela vai ter muita dificuldade em decorrência também desse quadro de distração. E essa distração desse adulto vai refletir, vai impactar, inclusive, na sua vida profissional. Essa pessoa vai querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, vai ter dificuldade de iniciar e terminar uma única atividade, vai ter dificuldade de concluir essas atividades, vai ter dificuldades também no campo do relacionamento. E nesse campo dos relacionamentos com as demais pessoas, pela sua impulsividade, pelo seu quadro de hiperatividade, de distração, ela muitas vezes vai interromper o processo de comunicação, não vai ter a paciência de aguardar o feedback de uma outra pessoa. Ou seja, as pessoas que conviverem com um adulto diagnosticado com TDAH vão enfrentar dificuldades. É preciso compreender o quadro para saber lidar melhor com essas pessoas. Então, o início de tarefas, essa procrastinação, você sempre adiar, deixar para amanhã o que você precisaria fazer hoje, você vai ter dificuldade de relaxar, você vai ter dificuldade de fazer meditação, vai ter dificuldade de vivenciar um estado de tranquilidade, de calma e equilíbrio interior. Vai ter dificuldade de priorizar tarefas, vai ter muita dificuldade de se relacionar com ímpetos de raiva que você tenha, vai ter dificuldade de planejamento, de organização, de concretização de planos, metas, objetivos, enfim, vai ter dificuldade na área da organização como um todo. Então, nos adultos, é necessário diagnosticar o transtorno e observar se esse transtorno esteve desde a época da infância. A forma reconhecida foi em 1980 pela Associação Psiquiátrica Americana. Então, o TDAH surgiu a partir de 1980. Adultos têm dificuldade de organizar e planejar suas atividades do dia a dia. É difícil determinar as prioridades. É preciso sempre ser lembrado o que precisa fazer, podendo causar dificuldades, inclusive no ambiente de trabalho. Quais seriam os exames interessantes e importantes para a questão do TDAH? Exames complementares, como por exemplo,
neuroimagem, neuropsicológico, exames gerais para aferir o grau de anemia, tireoide, alterações de vitaminas, polissonografia, audiometria, processamento auditivo central, onde vai se observar o que ele entende através da escuta, porque ele pode ter isso também comprometido. E o tratamento? Vamos apresentar a vocês agora o slide número 68. O tratamento recomenda-se utilizar psicoestimulantes que têm, infelizmente, efeitos colaterais, mas proporcionam alguns benefícios. Psicoterapia, focada em organização, em questões comportamentais, através da TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. Treinamento dos pais e professores para aprenderem a lidar com essa criança. Essas crianças precisam de rotinas estabelecidas, precisam ser monitoradas no cumprimento dessas rotinas, mindfulness, atividade física, orientações nutricionais. E também existem algumas dicas que poderíamos dar em relação a tratamentos naturais, além disso que foi citado, como, por exemplo, a própria acupuntura, certo? Ora, existem algumas dicas que são dadas para lidar com a questão do TDAH. Tem flutuações do nível da atenção, então essa pessoa deve focar no horário, onde ela consegue se concentrar melhor. Geralmente é durante o dia. Usar um cronômetro e conseguir ter recompensas pelo esforço. Ajudar a definir e delimitar o tempo de cada tarefa. Também sair para caminhar quando você se sinta altamente estressado, quando você se encontre agitado mentalmente. Ao longo do tempo, essa agitação, essa hiperatividade tende a diminuir, mas o grau de desatenção não. Então é muito importante a criança, desde pequena, ela vivenciar hábitos rotineiros, onde ela possa desenvolver tarefas, iniciar e concluir, possa ser estimulada na realização dessas tarefas e os pais saibam entender os limites que ela se apresenta, para que eles também não percam a paciência com ela e para que eles possam atuar mais beneficamente em benefício dessa criança. Volto a repetir, normalmente as escolas tradicionais não estão aptas a lidar com o quadro de TDAH. É preciso a presença, o acompanhamento dos pais na rotina desenvolvida pela escola, para que seu filho não sofra maiores prejuízos e que a escola tenha consciência que aquela criança é diagnosticada com um quadro de TDAH. O acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico é muito importante. Muita paz.